Voltando àquela nossa conversa inicial, a minha mãe tinha me levado, tinha pedido a um conhecido para que eu entrasse na alfaiataria para ser aprendiz. Mas nunca chegava esse momento do aprendiz, e tudo que eu fazia era chulear a calça. Essa palavra, chulear, as pessoas não devem saber isso. Mas era um tipo de acabamento que se fazia, que hoje se faz a máquina. Existe máquina para isso, overlock. Mas aí nunca chegava esse momento. Tudo que eu fazia lá era varrer a loja e na hora do almoço comprar uma Brahma extra para o patrão, uma broazinha de milho com uma fatia de mortadela. Ah, como me dava água na boca daquela broa de milho com a fatia de mortadela. Quando chegava a hora de eu ir para casa almoçar, a comida que às vezes esperava a gente não passava de aipim cozido. Tempo duro, tempo difícil, mas que sobrevivemos a tudo isso. Aí, um belo dia, o patrão chega e me dá um ultimato. Olha, o calceiro vai embora, mas antes ele tem a missão de te ensinar. Você tem uma semana para aprender a fazer calça, ou do contrário, vai para casa. Eu estava doido que chegasse esse momento de sentar na máquina, de aprender a costurar. E topei o desafio e uma semana depois eu já estava fazendo calça, mais ou menos. Mas daí também não via melhora, não tinha salário, não ganhava nada, só trabalhava. Um dia me chateei com aquilo tudo e bati numa alfaiataria no Alcântara, Rodo de Alcântara, no prédio lá, um prédio majestoso que tem no Rodo do Alcântara. Na época, então, edifício 10, e de frente para a praça estava lá a placa, José Travalha Alfaiate. E eu fui trabalhar, bati lá e arranjei trabalho com Zé Travalha. Lá com José Travalha, que não sei porquê, era conhecido pelos amigos antigos como Serafim. Tinha nada a ver Zé Travalha com Serafim, mas era Serafim, porque eu não sei, nunca soube. E ali fiquei um tempo ali com ele. Até que um dia eu resolvi procurar coisa melhor. Aí fui para Niterói. Vim para Niterói, porque afinal estamos em Niterói. Vim para Niterói, mais precisamente no edifício Del Labor, na Avenida Amaral Peixoto 300. Eu tinha um anúncio de um senhor alfaiate, seu Antônio, na sobreloja, que queria um ajudante. Um ajudante de uma palavra feia, chamada buteiro. Buteiro era o cara que fazia boot. Boot era conserto. Vai lá entender. Mas eu era auxiliar de buteiro. No final do dia, o seu Antônio aprovou, disse que eu estava aprovado no teste. E me disse o seguinte: olha, as leis trabalhistas mandam pagar menor o salário de menor. O menor ganhava metade de um salário mínimo. Mas como para mim, se o menor desenvolve um trabalho de maior, ele vai ganhar também o salário
inteiro. Ah, como eu fiquei feliz. O sonho era ganhar um salário mínimo. Com salário mínimo naquela época se fazia alguma coisa. E aí voltei para casa feliz no final do dia. Finalmente eu ia ganhar um salário mínimo. As coisas na casa da minha mãe iam melhorar. Ia poder ajudar mais. Só que ao voltar para casa, ao saltar do ônibus, em Marambaia, estava caindo um dilúvio, um pé d'água. E eu, com minha única calcinha de linho que tinha, molhei tudo, fiquei ensopado, porque da onde eu saltei da rodovia para chegar na minha casa, ainda andavam alguns passos. Fiquei em casa todo ensopado. Estendi a calcinha para no outro dia vestir e vir começar naquele trabalho que é ganhar um salário mínimo. A calça não secou. E eu perdi o emprego. Não voltei. Não pude voltar. Mas em outra ocasião, eu fui trabalhar no mesmo prédio, Amaral Peixoto, 300, com outro alfaiate. Um homem generoso também, Rubem Nunes, de quem eu tenho imensa saudade. Eu lembro dele com muita saudade, já falecido. E ali o contramestre dessa alfaiataria era o seu Alair Lanes, um grande profissional. E começou a me ensinar a fazer paletó, armar paletó. E aos poucos, eu, com coragem, fui aprendendo, fui me tornando, quem fazia paletó chama oficial de paletó. Deixei de ser calceiro para ser oficial de paletó. E aí veio o período do serviço militar. Eu tinha tudo para não servir o exército. Franzino, asmático, usava óculos, mas eu queria servir. Eu estava na idade, eu me sentia inferiorizado se todo jovem da minha idade prestava serviço militar e eu não prestasse serviço militar. Fui para o quartel. Fui para o quartel achando que ali era tudo que eu precisava, era a oportunidade que eu precisava. Me lembro como hoje, que no dia da incorporação, almoçamos, a banda do terceiro RI, terceiro Regimento da Infantaria, tocava a namoradinha de um amigo meu. Eu falei assim, o quartel é uma maravilha, é uma beleza, a comida é da melhor qualidade. Ledo engano. No final do dia veio a ordem. Vocês ficarão dentro do quartel 30 dias, período de adaptação. Era época difícil, regime militar, isso era 1967. Regime militar, a resistência, o período das guerrilhas urbanas. E nós teremos que ficar 30 dias, período de adaptação, serviço militar. Aí foi uma tristeza geral. No final da tarde, distribuíram os uniformes para os recrutas. Quem recebeu o uniforme grande, troca com um amigo. E o grande que recebeu o uniforme pequeno, troca com um amigo de menor estatura. E tantos minutos para entrar em forma. Ali bateu uma tristeza, uma saudade de casa. E foram 30 dias dentro do quartel. Quando estava mais ou menos com 6 meses de quartel, eu via que aquilo não era para mim. Aquela comida que no início me seduziu,
já não descia, já era outra comida, era comida de soldado. Já não descia. E aí fomos fazer, o quartel mandou que nós fizéssemos um acampamento, designou um acampamento no Morro do Castro. E ali teríamos treinamento de guerrilha urbana, guerrilha na selva, todo esse treinamento. E aí, enquanto armávamos as barracas, eram barracas para 2, cada barraquinha daquela para 2, caiu um pedaço. E terminamos de armar a barraca com a roupa encharcada. E aí a ordem, entrar em forma. Foi quando eu recebi um sachê, todos os soldados, em forma, receberam um sachê de cachaça, para compensar aquela chuva que nós recebemos. E depois da cachaça, um pedaço generoso de linguiça. E aí fomos preparar para o rancho. O rancho é o refeitório. Para o rancho, e depois teríamos treinamento de guerrilha. E aí me bate uma crise de asma forte. Uma crise de asma forte que eu acabei voltando para a enfermaria e ali fiquei o tempo que eu fiquei no quartel. Foi levando tempo para poder dar baixa. E aí, de baixa, com menos 7 meses de quartel, não cheguei a jurar bandeira, mas entendi que aquilo não era a vida que eu queria para mim. Mas aí, voltando, dei baixa do quartel e fui trabalhar no Rio. Na Rua Uruguaiana, na Rua 7 de Setembro, esquina com a Rua Uruguaiana, havia uma loja de departamento chamada Guaspari, camisaria e tudo mais, roupa masculina. Eu fui trabalhar nessa loja, trabalhei cerca de uns 15 dias, mas também entendi que aquilo não dava certo para mim. Nessa ocasião, vi um anúncio no jornal dos irmãos, do seu Antônio Araújo, irmãos Araújo, alfaiates, na Rua Gonçalves Dias, se eu não me engano, se a memória não falha, 63. Precisava também de um profissional. E eu fiquei lá no seu Araújo há algum tempo. E lá é interessante que eu ouvia muito falar Dolores Duran, Noel Rosa. Aliás, a propósito, Noel Rosa tinha sido freguês deles. E aí me despertou um desejo de estudar sobre Noel Rosa, o poeta da vila. Tempos depois, deixei lá a alfaiataria de seu Araújo. Mas ficou a ideia de estudar sobre Noel Rosa. Na ocasião, havia um programa de televisão chamado Show Sem Limite, com J. Silvestre. E esse programa levava pessoas que propunham responder sobre uma figura da história, uma personalidade. E eu me inscrevi nesse programa, me lembro como hoje, esse programa era patrocinado por Casa Sendas, rede de supermercados da época aqui no Rio de Janeiro. E eu me inscrevi lá para responder sobre vida e obra de Noel Rosa. Estudei com afinco a vida de Noel Rosa. Estava com afinco. Na ocasião, me lembro que
respondia lá sobre um tema que ficou famosa, A Noivinha da Pavuna. E aí, passado o tempo, nunca era chamado para o teste. Um dia bati lá na Urca, no antigo cassino da Urca, ali que era a TV Tupi, Canal 6. E aí consegui chegar até o produtor do programa, seu Oswaldo Miranda. E falei para ele, seu Oswaldo, eu já me inscrevi, sei tudo sobre vida e obra de Noel Rosa, e não sou chamado para o programa. O seu Oswaldo Miranda jogou uma ducha de água fria, bateu no meu ombro, olhou bem nos meus olhos. O palco pertence aos predestinados. Se você é um desses predestinados, um dia você vai ser chamado. Ali eu entendi que era um jogo de carta marcada. E desisti, mas até hoje eu me lembro de várias coisas sobre a vida de Noel Rosa, a obra musical de Noel Rosa, as facetas de Noel Rosa, um poeta da vila, que morreu aos 26 anos, deixando uma obra que até hoje é lembrada, até hoje é tocada.